Olá, bem-vinda, bem-vindo à Luterana Floripa. Um tema muito precioso, mas pouco lembrado na nossa caminhada cristã é a liberdade. Ouvimos com frequência que Jesus nos libertou dos nossos pecados, mas então por que, depois de um tempo de caminhada, parece que esta liberdade vai se esvaindo? Eu quero te convidar para olharmos o que o apóstolo Paulo tem a dizer a respeito da liberdade cristã e como nós podemos fazer bom uso dela. Conforme a ordem do nosso Senhor Jesus, nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, que é viva e transforma a nossa vida. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhando aspectos da sua vida e também comentando a mensagem de hoje. E você pode inclusive compartilhar os seus motivos de oração, os quais serão encaminhados ao grupo de oração mais tarde. Vamos ter um momento de oração, vamos falar ao nosso Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, de celebrar culto a Ti, aqui do aconchego da nossa casa. Queremos, Senhor, te agradecer pelo Teu cuidado e pelo Teu amor por cada um de nós e porque a Tua bondade, Senhor, se renova na nossa vida todo dia. Queremos pedir que a Tua Palavra, neste culto, esteja tocando o nosso coração e transformando o nosso interior, para que assim também possamos compreender esta liberdade que conseguimos através do Teu Filho Jesus e como nós podemos usá-la da melhor maneira possível. Fala conosco, ó Deus, em nome do Teu Filho. Amém. Na primeira carta de João, no capítulo 1, o versículo 9, nós lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu quero te convidar para neste momento nós termos um tempo de oração, tempo de confissão de pecados. Vamos novamente falar ao nosso Deus, mas desta vez expondo a Ele a nossa fraqueza, os nossos pecados. Ó Pai de amor, Pai de misericórdia, queremos chegar na Tua presença e colocar diante de Ti a nossa fraqueza, as nossas vulnerabilidades, ó Deus. Tu conheces muito melhor do que nós mesmos o nosso interior, o nosso coração, a nossa mente. Sabe, Senhor, quantos pecados habitam dentro de nós. Nós queremos colocá-los neste momento diante de Ti e confessá-los cada um em silêncio, para que assim também o sangue do Teu Filho possa lavá-los da nossa vida e assim possamos seguir livres, viver essa liberdade que Jesus conquistou para nós. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos toda a nossa fraqueza, todo o nosso pecado, para que a cruz do Teu Filho nos limpe e nos restaure. É em nome dele, o nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos ouvir mais um hino e assim, na sequência, então, partiremos para a pregação de hoje.
Bom dia, queridos. Eu trago para a nossa reflexão de hoje o texto da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 até o 6. Essa carta foi escrita à igreja que se reunia na Galácia. É uma igreja que, na sua maioria, foi formada por pessoas gentias, ou seja, cristãos que não pertenciam ao povo judeu e, portanto, não conheciam a lei de Deus. Entretanto, alguns cristãos judeus também participavam desta comunidade. Eles tentavam impor alguns costumes e práticas suas ao restante da comunidade. O grande problema na comunidade é que, através desses cristãos chamados judaizantes, porque antigamente eram judeus e tentavam transformar o cristão em judeus, outros pré-requisitos estavam sendo postos para a salvação. Para você ser salvo, não bastava apenas você crer em Jesus, você teria que seguir uma série de práticas e ritos para ter a sua salvação garantida. Começando com a principal prática do povo judeu, a circuncisão. Se você não fosse circuncidado, jamais poderia pertencer ao povo de Deus e a salvação de Jesus não teria efeito na sua vida. Era o que este grupo pregava. Então Paulo escreve essa carta como uma forma de advertência e exortação. Logo no início da carta, no capítulo 1, Paulo dá um baita puxão de orelha na comunidade. Ele diz: "Eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo." Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. E a partir de então, Paulo segue corrigindo o modo de pensar da comunidade e ensinando novamente o evangelho da graça. Até que nós chegamos no texto de hoje, Gálatas capítulo 5, do versículo 1 até o 6. E nesse trecho o apóstolo Paulo diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor." Até aqui a palavra de Deus. Ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo tem em mente principalmente os cristãos gentios, que não faziam parte do povo judeu e que, portanto, não tinham as leis do Antigo Testamento para seguir. Antes de serem alcançados pelo Evangelho, essas pessoas viviam as suas vidas normalmente. Entretanto, viviam presas em pecados diversos, como imoralidade e outros. Pelo fato de não terem a lei, não sabiam o que era e o que não era pecado. Eram escravos do pecado sem nem sequer saber da situação em que ela se encontrava. Como diz o apóstolo Paulo no versículo 1, eles estavam submetidos a um jugo de escravidão, mesmo que não estivessem cientes disso. Mas aí, lhes foi apresentado o evangelho, de que Jesus morreu por eles, para pagar todos os pecados que já haviam cometido. E então, conhecendo a Jesus, essas pessoas foram mudando de vida. Foram crescendo na fé, foram se desenvolvendo espiritualmente a partir da graça de Jesus, ou seja, conforme iam aprendendo sobre Jesus e a salvação, as suas vidas eram transformadas. O crescimento acontecia a partir da certeza de que Jesus já havia feito tudo o que era preciso. Não havia mais pendências diante de Deus, eles não estavam mais presos no pecado. Eles viviam a sua fé em liberdade. Mas aí, então, surgiu o grupo dos cristãos judaizantes. Os judeus que ouviram o evangelho, aceitaram Jesus como seu salvador, mas continuavam a praticar os ritos do judaísmo.
Para eles, várias práticas cerimoniais ainda eram obrigatórias para a igreja, porque Jesus pertencia ao povo judeu, Jesus era judeu. E este grupo então foi ganhando voz dentro da comunidade e passou a acrescentar alguns requisitos a mais para as pessoas serem chamadas cristãs. Cristão mesmo é aquele que dá o dízimo. Cristão mesmo é aquele que respeita o sábado. Cristão de verdade é o que segue a lei de Moisés. Mas cristão pertencente ao povo de Deus são só os que passaram pela circuncisão. A partir deste grupo de cristãos judaizantes, a comunidade que antes crescia na liberdade da graça de Cristo estava se colocando novamente em uma prisão. Como diz o apóstolo Paulo, debaixo de um jugo de escravidão. Jugo é o mesmo que canga, usada nos bois para arar a terra e puxar carroças. Jesus não era mais suficiente. Muitas outras coisas eram necessárias para a salvação. Se você crê em Jesus, mas não segue o código de leis, não adiantava nada. Se você não for circuncidado, a sua salvação não tinha efeito. E é diante dessa situação que Paulo escreve categoricamente: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo é bem direto em dizer que somente Jesus é necessário para a salvação. Qualquer outra coisa que colocarmos no lugar dele ou junto dele não nos trará salvação, mas sim escravidão. Este é o conteúdo central da carta aos Gálatas. É somente pela graça, mediante a fé, que o ser humano consegue a salvação. E é apenas pela fé que ele deve levar a nova vida, na liberdade do Espírito. No final do capítulo 2, Paulo declara que se a salvação vem pela lei, ou seja, se obedecendo à lei eu consigo a salvação, então Jesus morreu inutilmente. E isso ele traz de novo no versículo 2 do nosso texto. Ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Por quê? Porque se outros ingredientes são necessários para a salvação, então Jesus já não cumpre mais o papel que possui de ser o suficiente Salvador. E aí Paulo conclui de novo o que ele estava dizendo. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Se no lugar de Jesus outras coisas forem acrescentadas, se Jesus não é mais o suficiente para a salvação, então Paulo diz: vocês voltaram para um sistema de escravidão, vocês caíram da graça. E olhando para esse texto, não teve como não olhar para a minha própria vida e a minha relação com o Evangelho de Jesus. Logo que eu conheci a história do Evangelho, eu fiquei muito feliz de saber do amor de Deus por mim. É a verdadeira sensação de liberdade. Tudo que eu tinha feito de errado na minha vida, e eu era adolescente, não tinha errado muito ainda, mas tudo que eu já tinha feito de errado, todos os meus pecados, haviam sido creditados em Jesus. E através do seu sacrifício, eu estava livre deles. Era uma sensação de liberdade. Só que essa liberdade logo começou a se tornar um peso. Porque junto com a notícia da salvação, começou a surgir um amontoado de leis e deveres. Cristão não pode isso. Cristão não pode aquilo. Cristão se veste assim, fala dessa maneira, se relaciona dessa forma. Cristão não pode ficar, cristão não pode beber, cristão não pode. Vários não podes. Tantas leis foram surgindo que aquela sensação de liberdade que eu havia sentido no início estava desaparecendo. Ser cristão tinha se tornado algo difícil. E tinha que viver numa luta constante para não fazer nada de errado, para não acabar caindo da salvação, acabar no inferno. Por muitos anos eu vivi nessa espécie de evangelho legalista, que ao invés de trazer liberdade, fechava os meus relacionamentos com as pessoas à minha volta e aprisionava. Então eu decidi me aprofundar na palavra de Deus, conhecer mais de perto a vontade de Deus para a minha vida. Com isso eu fui crescendo na fé, fui desenvolvendo espiritualmente e aos poucos eu fui conhecendo novamente aquele antigo evangelho que dizia que Jesus
Somente Jesus era o suficiente. Eu não precisava me preocupar com a minha salvação. Jesus já havia resolvido tudo. Eu já tenho a salvação a partir da fé em Jesus. Nada do que eu faça ou deixe de fazer pode tirar isso. E entender isso traz uma paz ao coração, traz uma sensação de liberdade. E essa é a liberdade que Paulo traz desde o início do nosso texto. Por isso ele termina o versículo 6 dizendo: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, como eu disse, não importa se eu decido viver obedecendo às leis ou não. Somente Jesus dá a salvação. Então a minha pergunta é: você crê que Jesus morreu para perdoar todos os seus pecados cometidos? Você realmente crê nisso? Eu não estou perguntando se você faz orações, se você lê a Bíblia, se você dá o dízimo, se você pratica caridade. Eu estou perguntando se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados. Se você crê, você tem a salvação. E nada pode tirar isso de você. Foi Jesus que te deu. Nada do que você faça ou deixe de fazer pode tirar isso de você. Não importa se você ora mais ou menos, se você lê a Bíblia todo dia ou se você ouve a palavra de Deus somente aqui nos cultos online. A sua salvação está ligada somente à sua fé em Jesus. Se você crê nele, você tem a salvação. Mas aí algumas pessoas já podem estar se mexendo aí na cadeira, no sofá, se questionando: é só isso? Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que eu só preciso crer em Jesus e está tudo certo? De certa forma, sim, é isso. A fé em Jesus te dá liberdade para fazer o que quiser. Mas é aí que o apóstolo Paulo vem novamente na continuação do nosso texto. No versículo 13, ali do versículo 13 em diante, ele vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nem precisa explicar muito o que Paulo diz aqui. Não é porque eu tenho liberdade que eu devo fazer tudo o que der na telha, devo me meter em tudo quanto é tipo de pecado. Não é porque Jesus morreu por todos os meus pecados que agora eu posso pecar à vontade. Esse tipo de atitude, Bonhoeffer, um teólogo luterano que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, chama de baratear a graça de Jesus. É como um jovem, por exemplo, que fumou toda a vida desde a adolescência e então adquiriu câncer nos pulmões. O seu pai então renuncia a todos os seus bens a fim de custear o melhor tratamento para o filho se livrar da doença. E com muito esforço, o tratamento surte resultado. O filho é completamente curado. Então, quando termina o tratamento, o filho olha para o pai e diz: agora que eu estou saudável de novo, posso voltar a fumar à vontade. Ter uma atitude assim é zombar do sacrifício de Jesus, é desprezar a sua morte, é confundir a liberdade com libertinagem. A liberdade que Cristo nos dá é baseada não mais em leis, nem mesmo nos nossos próprios desejos, porque eles também escravizam, mas no próprio Jesus. A partir da liberdade que recebemos de Jesus, ele nos desafia a colocar essa liberdade em prática, seguindo o seu exemplo. No Evangelho de João, capítulo 13, o verso 35, Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. A única lei que rege a liberdade que nós recebemos em Jesus é o mandamento do amor. Amar como o próprio Jesus nos amou. E por isso, para terminar essa mensagem, a minha pergunta é: como você tem utilizado essa liberdade que Jesus te dá? Eu ainda quero ter um momento de oração contigo. Ó Deus querido, ó Pai amoroso, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, que por meio dele nós somos livres do pecado. Nós podemos desfrutar dessa liberdade. Nos ajuda, Senhor, a viver essa liberdade, a usá-la da melhor maneira possível, não nos submetendo novamente a nenhum tipo de escravidão, seja pela lei ou seja pelos nossos próprios desejos. Nos ajuda, Senhor, a exercitar essa liberdade através do amor, como Teu Filho Jesus nos ensinou. Nos ajuda, Senhor, a colocar
essa liberdade em ação, demonstrando o amor na vida das pessoas que tu colocaste à nossa volta. Assim, ó Deus, esteja conduzindo este nosso ano que nós estamos iniciando e assim também nos ajude a vivermos a nossa fé de forma a testemunhar essa graça que nós alcançamos através do Teu Filho Jesus. Abençoa, ó Deus, essa semana, em nome do Teu Filho. Amém. Que o nosso Senhor Todo-Poderoso, então, te dê uma abençoada semana, que você possa desfrutar ao máximo dessa liberdade que Jesus nos deu, que você possa, através dessa liberdade, abençoar outras pessoas, que você possa usá-la para servir outras pessoas em amor, que essa liberdade não seja usada para diminuir outras pessoas ou para fazer outras pessoas tropeçarem na fé, mas que através dessa liberdade tu possa trazer outras pessoas a Jesus. Uma abençoada semana. Que Deus esteja contigo, te abençoando e abençoando toda a tua família. Fiquem na paz de Deus. Amém.